Iluminare. Agora em seguida o próximo texto, versículo, está assim na sua Bíblia. A lei é santa, dando a entender que a Bíblia é sagrada. Mas o original para santo, traduzido aqui em muitas Bíblias, é divino, perfeito. Entenda a seguir, Paulo continua. Olha o original. De fato, a Bíblia é divina, ou seja, para deuses, para perfeitos, para ex. Os mandamentos são perfeitos de justiça e do bem. Mas então, Paulo, Áquil, se ela é do bem, como você disse que ela produz morte para mim? Aí ele diz, de maneira nenhuma. E antes que ele explique, escute esse revelare. Na raiz santo é ex divinal, Deus, ou seja, a Bíblia foi feita para os perfeitos, a Torá foi feita para tornar o homem Deus, deuses, vencendo toda a matéria e sendo plenamente imateriais. Mas como isso sempre foi impossível, pois estamos presos na carne, matéria, ego, pecado, o Criador propositalmente nos deu uma lei, uma Bíblia para deuses, para perfeitos, o que nós não somos. Mas deveremos de ser, agora, através dele, da graça de Cristo, que nos fará sermos semelhantes a ele. A Bíblia só produz, isto é, ressalta, salienta o nosso ego, ao ponto que os sacerdotes eram chamados de deuses, Elohims. Eles tinham essa concepção. Os sacerdotes, os pastores e padres daquela época eram chamados de Elohims, os deuses, porque eles achavam que quem cumpre toda a lei é perfeito, é santo, é Deus. Igual os crentes hoje acreditam que por seguir a Bíblia peremptoriamente são santos. Eu sou santo. Naquela época eles diziam, eu sou Deus. Mas esse é o ego. Essa é a armadilha da vida do crivo da Bíblia. Vê, quem se justifica se chama Deus pelo ego, pela Bíblia, pela religião. Se diz santo por si mesmo, achando que é possível se santificar através de esforços próprios, de rituais ou proibições, dogmas. Este é o ego, o diabo, e já está condenado. Quando nós chegarmos na carta aos Colossenses, nós veremos que Paulo diz, esses dizem, isso aqui não pode, isso é errado, isso não pode, aquilo é errado, também não pode, está na Bíblia, está na Bíblia. Mas essas coisas só servem para dar alimento ao ego. Paulo vai falar lá, Colossenses 2, 18 ou 23, só alimentam o ego. Você está entendendo a armadilha? Eu faço e me engano, achando que estou santo. Sendo que todos nós erramos, porque o erro não é a ação, é o desejo. E nós temos desejos de mal o tempo todo. Mas aquele que reconhecer suas fraquezas, isto é, imperfeições. Eu não sou Deus ainda, eu sou imperfeito. Através de Cristo, que é perfeito, santo, cumprirá a Bíblia. Por isso que o Espírito é santo. O Espírito é perfeito e habita em você, para te tornar perfeito. Para que você possa ser Deus perfeito, santo como Ele é. Para reinar eternamente e se tornar imortal. Porque um Deus não morre mais. Um Deus é eterno. Um Deus é imortal. Só serão deuses imortais e imateriais os que não se justificarem através de uma Bíblia, de uma religião, de uma igreja, mas através de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Provérbio de Áquil. Só é pecado aquilo que nos coloca acima dos outros. A lei, a Bíblia existe para que sejamos iguais. Ela é justa, ela nos trata igualmente. Sem vantagem sobre nossos próximos. E antes que Paulo continue, eu vou explicar. Por que é proibido você passar de 80 km por hora? Para igualar, para ser justiça para todos, para que você não tenha vantagem sobre os outros. Por que você não pode levar alguma coisa sem pagar? Porque todos devem pagar. Por isso é pecado levar algo sem pagar. A Bíblia, a lei é feita para que todos sejam iguais. Os judeus não entenderam isso. E os cristãos não entendem isso, porque o cristianismo foi criado pelo judaísmo. Então eles não entendem isso. O espírito da Bíblia é para tornar todos iguais, para respeitar o meu próximo. Eu não tenho direitos e privilégios maiores do que os outros.
A Bíblia é para me tornar igual, para mostrar o quanto o meu poder de voto é um apenas. Paulo continua, na verdade, para que o pecado se revelasse como pecado. Ele, o ego, o pecado, me produziu morte por meio do que é bom, a Bíblia. Através de algo que era para ser bom e justo, foi revelado os meus erros, o meu ego. E através da Bíblia, que o meu ego, é através da Bíblia, da lei, que o meu ego se revelou extremamente pecaminoso. Pecaminoso é cheio de desejos, eivado de desejos de errar, desejos de mal. A lei, Bíblia, Paulo continua, é espiritual, isto é, não é física, é metafísica, ela é divina, ela é feita para os deuses. Você entendeu? Aí na tua Bíblia diz assim, a lei é santa, e depois diz a lei é espiritual. Ó, cadê a coerência? Santa ali é no sentido de que não é a Bíblia física que é santa. Por isso que nós fizemos aquele vídeo, a Bíblia não é sagrada. Não é a compilação da a Bíblia que é santa. Essa é uma visão medíocre de criança. É o espírito dela, é o norte dela, é o propósito dela. Deus quis tornar todos iguais por justiça. Ninguém sem vantagens sobre outra pessoa, sobre outras pessoas. Ninguém tem vantagem. Todos são iguais. Aí Paulo está dizendo, a Bíblia é espiritual. Aqui no sentido, eu coloquei entre parênteses para você entender. Ela é feita para nos tornar imortais. O que é reino? O que é vida eterna? O que é céu? Nós vamos para o céu. Céu é a poesia, a metáfora para imaterialidade, imortalidade. Nós vamos nos tornar imateriais e imortais. Portanto, deuses. Contudo, ele diz, nós não somos ainda deuses, porque estamos presos num corpo de carne, matéria. Nós não somos espirituais. Paulo está mostrando a realidade para os judeus. Porque se fosse levar esse texto descontextualizado, olha o perigo. Diríamos então que ninguém é espiritual. Mas o que Paulo está falando no todo temos que ser espirituais, embora seja difícil vencer nosso ego, nosso diabo, nosso mal. E é o que Jesus fez nos dando exemplo. Qual foi o confronto de Jesus em Mateus 4, Lucas 4? Enfrentando o seu ego. O delta ter, ser e poder. O que é que Jesus enfrentou no deserto? Ter, ser, poder, ser ego. E é tudo que Paulo está dizendo aqui, desejos de mal. Ter uma coisa que eu não posso ter. Ser uma coisa que eu não posso ser. Poder uma coisa que eu não posso poder. Quais foram as tentações? Vai que você vai ser protegido. Você não pode ser protegido, você não pode ser melhor que os outros. Transforma em pão. Eu não posso transformar em pão, porque eu não posso ser melhor que os outros. Estão entendendo quando eu digo que Deus não interfere e as pessoas saem por aí, Deus interfere? Sei, Deus me privilegia, me guarda, me protege, me promove. A Bíblia não diz isso. Eu não tenho privilégio. Eu não posso ter vantagem, porque a própria Bíblia, o espírito dela me diz, sou igual. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Uai, seu app de vídeos curtos.